A igreja existe, deixa eu dizer para você, a igreja não é lugar de pessoas perfeitas, é um lugar de pessoas que estão buscando ser melhor. Estamos juntos? Tem pessoas que dizem, eu não gosto da igreja porque lá todo mundo é hipócrita. Não, nós condenamos aquilo que está errado. Amém? Nós condenamos aquilo que está errado. E quando você condena aquilo que está errado, parte do pressuposto de que você é perfeito. Todas as vezes que você condena uma coisa errada, a pessoa que olha para você diz, sim, você é perfeito? Não, nós não somos perfeitos. Quem é perfeito é aquele que nos comprou, que nos salvou, quem criou o universo, ele é perfeito. E a palavra que nós pregamos é a palavra dele. Não é a nossa palavra, não é a minha teologia, não é a minha pregação, é a palavra dele. E a palavra dele é perfeita como ele é perfeito. Então ele diz que se alguém é de Deus, ele diz seja perfeito como ele é perfeito. Então perceba que nós precisamos crescer ao nível de Deus. Não é Deus que tem que descer ao nosso nível. Não é a Bíblia que se converte a nós, é nós que nos convertemos à Bíblia. Estamos juntos aqui? Não é o céu que se converte a nós, é nós que nos convertemos para ir para o céu. Então está havendo uma inversão de valores no nosso tempo e essa palavra tem exatamente esse objetivo. Por que a gente precisa viver vida santa? Porque o Espírito Santo é santo. Ninguém vai conseguir ter relacionamento com o Espírito Santo vivendo uma vida distante de Deus, fora dos caminhos de Deus. Vai ser difícil ter relacionamento com o Espírito Santo se vive de qualquer forma, se a palavra de Deus não é luz para o caminho. Ok, todas as pessoas são livres para fazer o que querem como querem, ok? São livres. Agora, daí a desfrutar da comunhão com o Espírito Santo, aí já é outra conversa. Talvez nessa sequência aqui a gente fale sobre o fruto do Espírito Santo. Vou ver ainda. Que é uma característica absurda de quem é de Deus. É manifestar os frutos do Espírito. E nós vamos perceber que o fruto do Espírito é amor, gozo e paz. Quem não precisa de amor no coração, de gozo no coração e de paz no coração? Quantos de nós não estamos reclamando de que estas coisas não estão dentro de nós? Não é verdade isso dentro de nós. Dentro de mim não há gozo, não há alegria. Dentro de mim não há paz, dentro de mim não há amor. O que é que isso significa? Que o Espírito Santo mandou lembrança. Estamos juntos? O Espírito Santo mandou lembrança. Porque onde o Espírito Santo está, estas coisas vão estar presentes. Então, se não está, o que eu preciso fazer? Espírito Santo, o que foi que aconteceu? O que houve? E aí você vai perceber que o Espírito Santo, ele clama por comunhão. O Espírito Santo, eu gosto de pensar que a mulher, para mim, é a melhor figura para mim entender o Espírito Santo. É a figura da mulher. Até porque os dois, tanto o Espírito Santo quanto a mulher, recebem o nome de auxiliador. Quando Deus criou a mulher, aliás, quando Deus criou Adão, disse que Deus lhe faria uma auxiliadora idônea. Então a mulher recebeu o título de auxiliadora idônea. Quando Jesus esteve entre nós, que ele ia para o céu, ele disse para os seus discípulos, não fiquem com medo, não fiquem atemorizados, porque eu vou para o céu, mas eu vou lhes enviar o auxiliador, o Espírito Santo. E ele estará para sempre convosco, e ele vos dará testemunho de mim, e ele vos comunicará coisas que vocês ainda não sabem. Então o Espírito Santo ganhou o mesmo título de auxiliador, aquele que é chamado para estar ao lado, o Paráclito de Deus. Então olha que coisa fantástica. Então sempre que eu olho para a figura da mulher, ela é aquela que sempre está clamando por harmonia dentro de casa. A Bíblia fala que tem mulher que é tola. E ela, com as próprias mãos, destrói a sua casa. Verdade, existe mulher tola, como existe também homem idiota. Mas, quando a Bíblia fala de mulher, geralmente, ela é sábia. Ele fala da mulher sábia. Ela tem sabedoria dentro dela. Então, geralmente, dentro de casa, ela clama por intimidade, por comunhão com o marido. Você não me olhou hoje, meu bem. Você não me viu hoje, meu bem. Quando ela está muito irritada, significa dizer, como foi ontem no curso de casais,
significa dizer que o tanquinho está vazio e ela está dizendo, amor, eu preciso de amor. Alô? Look me. Olha para mim, macho. Não é? Ela chama o homem e diz assim, escuta, estou vazia, garoto. Preciso que você olhe para meus olhos, diga que me ama, I love you, baby. Acaba, vai e volta, chega em casa, senta no sofá, estira os pés, liga a televisão, assiste o jogo, jornal e etc, e esquece de tudo. E a mulher diz, meu bem, precisamos, meu amor, olhe para o menino, olhe para a criança. Meu filho, você já perguntou como é que foi o dever da criança hoje? Meu amor, presta atenção. Sempre quem faz isso é quem? Não é a mulher? E aí muitas vezes a minha esposa diz, eu desisto. E eu digo para ela, desiste não. Não faz isso. Porque no dia que você desistir do seu ministério de mulher, o mundo se acaba. As coisas não dão certo, não. Precisa do ministério, o seu ministério de reconciliação, aquele ministério que clama por intimidade, que clama para que o relacionamento não fique aquela coisa distante, aquela coisa que ninguém se comunica, que ninguém se vê, ninguém se enxerga. Entende? Quando a família está assim, a primeira coisa que a mulher pensa, vamos fazer um almoço, vamos chamar todo mundo, vamos fazer um aniversário, vamos cantar parabéns. Mulher clama por intimidade, mulher clama por comunhão. Ok? Estou só fazendo isso aqui para te dizer que o Espírito Santo, a característica fundamental dele é comunhão, é intimidade. Então ele vai sempre nos chamar, dizer o seguinte, não está bem, não está legal, você está distante. E aí você começa a sentir vazios dentro de você. E algo está te clamando, dizendo, você está precisando olhar algumas coisas. Sim ou não, gente? Você está precisando limpar o quintal. Ontem a gente estava no Encontro de Casais e a primeira mulher era o amor que agradece, era um dos temas. O amor que é grato. E aí uma mulher disse, eu vou agradecer porque hoje meu marido lavou o banheiro. Não é? Hoje ele lavou o banheiro, estava tão feliz que eu estava doidinho que ele lavasse. Mas antes que eu falasse, ele foi lá e lavou o banheiro. Estou tão grato a Deus pela vida dele. Não é? Então o Espírito Santo sempre vai dizer, amor, lava o banheiro. Estamos juntos aqui? Não sei se você entendeu, mas é tipo assim, o teu banheiro espiritual está sujo, né? E o Espírito Santo chega e diz, vamos lavar aquilo ali. Está fedendo, o negócio ali está assim, né? Está distante, a coisa não está boa, o aroma não está legal. Sabe, o Espírito Santo vai sempre clamar por esse relacionamento de intimidade com Deus e começar a mostrar ambientes que precisam ser melhorados. O banheiro precisa ser lavado, o quarto não está legal. A grama está crescendo lá na frente da casa. A minha esposa às vezes olha, tem um vazamento lá na frente de casa que nunca se acaba. Tem uma fonte eterna ali. E todo o lixo da rua que vem se acumula na frente da nossa calçada. Então quando ela sai, olha como é que está de novo, meu amor, eu passo, eu vou, eu venho, eu volto, eu não vejo aquele lixo. Mas ela saiu fora, o lixo está lá, que tem que ser limpo. Então, o Espírito Santo ele sempre vai dizer, tem lixo acumulado na frente da tua casa. Né? Tem lixo acumulado na frente da tua casa. Não fica legal, não fica bem, percebe? Então tem muito dessa questão do Espírito Santo que nos clama por uma intimidade, por um relacionamento maior com Deus. E aquilo que não está legal, ele diz, vamos prestar atenção nisso aqui, acende uma luz aqui, uma lamparina, presta atenção, estamos juntos? Então, há um clamor, amados, sobre o Espírito Santo. E se o Espírito Santo clama por intimidade, qual é a outra coisa que o Espírito Santo clama? Por santidade. Estamos juntos? Se ele clama por intimidade, ele clama por santidade. Homem é ciumento? É. Mas mulher, parece que tem umas graminhas a mais nesse negócio, né? Ela não admite relacionamento a dois, ela admite relacionamento eu e tu. O homem faz um comentário, o cabelo daquela mulher estava tão bonito, é o quê? Olha para o meu cabelo. Mas amor, era só o cabelo. Não pode olhar para outro. O Espírito Santo clama por santidade. Relacionamento, eu sou teu, tu é meu, entende? Não tem terceiro entrando entre nós. Mas por que o Espírito Santo clama tanto por santidade? Porque não dá ter relacionamento a três. Ou você é meu e é nós juntinhos, entende? Ou então não está feito. E aí o que acontece? Nós vamos chegar a um ponto que, se para eu ter relacionamento com o Espírito Santo eu vou precisar de santidade, então você vai ter que fazer uma continha e saber se aquele buraco emocional que está lá dentro de você, clamando por amor, clamando por alegria, clamando por paz, até quando que você vai viver
sem preencher aquilo. Aí vai chegar um ponto que você diz assim, não aguento mais não, então eu vou começar a perguntar, Espírito Santo, cadê você? O que houve, né? Porque aquele que já desfrutou um dia de relacionamento com o Espírito Santo, ele não admite viver de outra forma. Aquele que provou uma boa comida espiritual, ele não se satisfaz com qualquer comida espiritual. Ele sabe que há o melhor de Deus para ele viver. Amém, queridos? Então você vai... Olha, alguém disse uma vez, eu achei aquilo fantástico, ele disse, gente, se não existisse céu, só o fato de Deus nos dar o Espírito Santo já estava muito bom. Ora, mas é lógico, né? Mas é lógico. Ora, se o Espírito Santo vem habitar dentro, quem que vem também? O céu. O céu vem junto. A presença do Altíssimo está lá constante. Os céus se mudaram de lá para dentro do coração. Então, tipo assim, cara, se Deus não tivesse prometido para os seus filhos o céu, só o Espírito Santo já estaria bom demais. Ora, agora veja que absurdo da nossa parte, nós vivermos a nossa vida sem prestar atenção no relacionamento com o Espírito Santo, como é que dá? Como é que está? Sem olhar para dentro, sabe? Sem olhar para dentro de nós e ver como nós estamos desfrutando ou não do Espírito Santo. Estamos juntos? Aquela comunhão gostosa com Deus que vai com você para a bodega, que vai com você para o mercantil, que vai com você para o trabalho, que vive com você, que dorme com você, que acorda com você, você abre um sorriso e diz obrigado, Espírito Santo, como é doce a tua presença, como é bom andar contigo. Olha que alegria dentro do meu coração. Muita coisa acontecendo no mundo e você no mundo do Espírito, não é no mundo da lua, porque tem gente que vive no mundo da lua, né? Tudo caindo ao redor e a pessoa no mundo da lua. Não estou no mundo da lua, estou no mundo do Espírito. Irmãos, isso é importante. Alguém uma vez usou a ilustração do ar-condicionado. Você percebe por que o nome é chamado de ar-condicionado, né? Significa dizer que nós estamos dentro de um ambiente e aquele ar está condicionado a uma temperatura. Então você está aqui dentro e há um ar condicionado a uma temperatura. Você sai lá fora, a temperatura é outra, não é assim? Você abriu a porta, você sente o impacto, sabe? O relacionamento com o Espírito Santo é assim, é um ar condicionado. É tipo assim, eu e tu tem um ar condicionado. Eu e tu, com a presença do Espírito Santo, cria esse ambiente onde os céus se transferem para dentro de nós. Amém? Então, para a gente viver essa experiência com o Espírito Santo, a gente precisa de santidade. Precisamos de pureza, porque Ele é santo. Estamos juntos? O Espírito Santo é santo. Então, se eu quero desfrutar dele, eu preciso de santidade. A outra coisa, se eu quero desfrutar do Espírito Santo, eu preciso buscar relacionamento com Ele. Essa semana eu postei um vídeo para alguns irmãos na igreja. Na verdade, eu postei para todos de quem eu tenho contato. Eu mando no grupo de transmissão, vai para todo mundo. E o vídeo falava sobre oração. Vídeo extraordinário sobre a oração. Uma das coisas que eu queria destacar é que ele falava lá sobre a sua avó, que orava muito, era uma mulher de oração, e ele estava dizendo que a oração é o que sustenta a igreja, eu concordo plenamente com ele. Ele fala que as igrejas grandes que estão ali, muitas igrejas poderosas, algumas pessoas pensam que é por causa do seu pastor extraordinário. E ele diz, não é. É por causa das irmãs de oração. São aquelas cidadãs que sustentam a igreja em oração. E uma das coisas que ele falou, minha avó, por exemplo, ele dizia, orava 4 horas por dia. Duro era quando ela dizia, filho, vamos orar comigo. E ele dizia, vovó, 4 horas não dá, não sei o quê. Aí a vovó dizia, pois fica em espírito de oração. Aí ele, mas o que é espírito de oração? Aí o espírito de oração é algo que você recebe quando você começa a orar. Percebe? Você começa a orar e depois de um tempo virá sobre você o que ele estava chamando, o que a vovó chamava de espírito de oração, que é um clamor do coração, um peso no coração para orar. É um espírito conectado com Deus por meio da oração. Ainda que você não esteja orando, ainda que você não esteja numa vigília, mas o seu espírito está clamando por um momento, por uma hora, por um espaço em que você vai parar tudo e se separar com Deus para ficar em oração. Aquilo é espírito de oração. Amém? É algo que está contigo.
É algo que anda contigo. E o seu espírito está clamando, dizendo, eu preciso separar tempo para ficar com Deus. Espírito de oração. Agora, o que acontece é que muitos de nós, esse espírito de oração já foi embora faz tempo. Não há aquele desejo, não há aquele fogo de separar um tempo para estar com o Senhor. Talvez separar um tempo para estar com o Senhor é uma coisa chata. Poxa vida, tem tanta coisa melhor para fazer. Aí você imagina se seu marido dissesse isso para tu, né? Filha, tu diz assim, filho, fica comigo aqui um instantinho. Aí ele diz, filho, eu tenho tanta coisa para fazer, não vai rolar não. Assim, tem muita chance não, a gente ter um contatozinho. A gente ia ficar chato, não ia não? Aí é? Amanhã tu vai ver. Talvez haveria uma vingançazinha no feijão, um pouquinho salgado, alguma coisa do tipo assim, né? O suco azedo. Enfim, o que foi que houve, amor? Eu digo, eu estou precisando de você, né? Eu não sei onde é que eu estava com a cabeça, que eu pesei a mão no açúcar, pesei a mão no sal, o óleo, o peixe está todo cheio de óleo. Amor, eu não tenho tempo para ficar com você, percebe? Então, quando falta aquele espírito de oração, dizendo eu desejo estar com o Senhor, amados, tem prejuízo na nossa relação com Deus. Então, como é que a gente adquire espírito de oração? Gastando tempo em oração. Gastando tempo em oração. Um outro aspecto importante que o irmão falava era que nós precisamos orar, não para pedirmos a Deus algo, para dizermos a Deus o que é que nós queremos, né? Mas a gente deveria orar para que Deus dissesse para nós o que Ele quer. Gente, isso aqui é tão importante. A maioria dos motivos por que nós oramos é para nós dizermos a Deus o que nós queremos. Sim ou não, gente? Alguns talvez tenham até aquela de que vai orar e já leva uma relaçãozinha de pedidos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Papai, eu quero isso. Mamãe, eu quero isso. Papai, eu quero isso. Papai, eu quero isso. E tem uma relação. Porque eu preciso que Deus conheça o que eu quero. Mas, na verdade, o motivo da oração é eu estar diante de Deus para saber o que Ele quer. Porque a minha vida doida, em nenhum momento eu estou sensível para descobrir o que é que Deus quer de mim. E aí eu vou vivendo a minha vida do jeito que eu quero, do jeito que eu acho que é bacana, mas é do jeito que Deus gostaria que eu estivesse vivendo, ou seja, o meu coração está conectado ao dele para saber o que Ele quer. Por meio da oração é que o meu coração se liga ao coração de Deus, para eu saber o que Ele quer. Romanos capítulo 8, a Bíblia fala que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos o que orar. Mas o Espírito sabe o que está no coração de Deus. E segundo o que está no coração de Deus, Ele intercede através de nós. Então perceba que coisa, por meio da oração, o Espírito Santo faz com que eu saiba o que está no coração de Deus. Olha que coisa fantástica, não é? Que coisa fantástica, Deus comunicando ao meu espírito o que está no coração dele. E aí vai começar a ter um relacionamento com Deus de coração para coração. Então você não vai perguntar, o que foi que o pastor já te proibiu? O que é que a tua igreja te proíbe? Eu não estou perguntando o que é que a minha igreja proíbe. Eu sei no meu coração que Deus não gosta disso. E porque Ele não gosta, eu também vou deixar de gostar. Amém? Glória a Deus. Então, relacionamento com o Espírito Santo fala de... grita por uma necessidade de pureza. E hoje... a outra qualidade de uma pessoa que é de Deus é que ele vai ser uma pessoa de oração. Amém? Uma pessoa que é de Deus, ela será uma pessoa de oração. Como eu disse para vocês, nós vamos ler aqui Mateus capítulo 25, que fala sobre a parábola das 10 virgens. Quero chamar sua atenção para um detalhe aqui interessante. Você está comigo ainda? Aguenta aí mais uns minutinhos. Em Mateus capítulo 24, nós vamos ler 25. Mas deixa eu só te mostrar aqui algumas coisas. Em Mateus capítulo 24, os discípulos perguntam para Jesus qual é que vai ser o sinal da vinda de Jesus e do fim do mundo. Porque Jesus veio uma vez, mas Ele virá a segunda vez. Estamos juntos? Diga comigo, Jesus veio uma vez, mas Ele virá de novo. Muito bem. A primeira vez, Jesus veio como Cordeiro de Deus. Homem de dores, experimentado no trabalho, não é? Ele foi ferido de Deus, esmagado por Deus, foi ferido por causa dos nossos pecados. Essa foi a primeira vinda de Jesus. Mas Ele virá uma segunda vez. E nessa segunda vez que Jesus vier, Ele não virá mais como Cordeiro de Deus. Amém? Não virá mais assim.
ele virá na sua forma como ele de fato é. E para você ter uma ideia de como é, no livro de Apocalipse, logo no primeiro ou segundo capítulo ali, Jesus aparece para João na ilha de Patmos e ele fala com João. E quando João escuta a voz de Jesus falando com ele, João cai como morto. Ele não viu Jesus, ele ouviu a voz. E ao ouvir a voz, ele caiu como morto. Jesus tocou e disse: levante-se e escreva o que eu vou lhe dizer, porque perto é o fim, e é certo que o que eu vou dizer vai se cumprir. Bem-aventurado é o que ouve, bem-aventurado é o que lê as palavras desta profecia, porque ela vai se cumprir fielmente. João se levantou e ele pôde ficar de pé para ouvir o que Jesus ia dizer e começar a registrar o último livro da Bíblia, que era o Apocalipse. Então o que eu estou dizendo é que Jesus veio a primeira vez como cordeiro manso, sim ou não? Jesus disse: se você está atribulado, se você está aflito, ele disse: vem a mim, e você vai achar paz para a sua alma e tal, e você vai encontrar descanso para a sua alma. Mas quando ele vier agora de novo, ele não vai vir mais como Cordeiro Santo. Então Jesus virá segunda vez. E os discípulos perguntaram: Senhor, pois conta para a gente, quando é que vai ser essas coisas, que sinal haverá da tua vinda? Aí Jesus começou a dizer: bem, vai acontecer muita coisa ruim, eu estou só resumindo para chegar no ponto que eu quero. Vai acontecer muita coisa ruim entre os homens, vai haver muita perseguição com relação aos cristãos, muitas pessoas vão se escandalizar e vão trair uns aos outros, vão se odiar uns aos outros, vão surgir muitos falsos profetas, o amor do coração vai esfriar. Aí ele diz: mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Aí depois ele começa a explicar que haverá uma grande tribulação, e depois ele manda prestar atenção nos sinais dos tempos. Jesus disse que viria tribulações, aflições entre os homens. No livro de Lucas, na verdade, diz que os homens desmaiariam de terror por causa das notícias. Então, não seriam coisas fáceis de se ver. Então, Jesus disse: comecem a prestar atenção no sinal dos tempos. Porque é possível a pessoa observar o sinal dos tempos e começar a entender que o dia do retorno de Jesus está próximo. Amém? Ele disse que haveria sinais. Quem deve estar esperto acerca desses sinais é a igreja de Deus. Que o mundo não perceba é uma coisa, tudo bem. Mas os cristãos devem aprender a ler o sinal dos tempos e perceber que o que Jesus falou está próximo do cumprimento, de se cumprir. Então o Senhor adverte então aqui acerca da necessidade de vigilância. Esse é o ponto que eu quero chegar. Jesus começa a dizer: preste atenção acerca da necessidade de você estar vigilante, de você estar esperto. Você sabe que o vigilante ele não pode dormir, não é assim? Não pode, ele dorme, mas não devia. Tem uns vigilantes sem vergonha. Eu tenho um amigo que diz... Agora achei graça. Eu tenho um amigo que diz que vai para o trabalho armar rede e dorme. Esse vigilante é vagabundo, rapaz. Difícil a situação. O cara... Eu pago um vigilante para vigiar minhas coisas, o cara arma uma rede, vai dormir, tranca as portas, pronto. Mas na teoria da palavra de Deus, o vigilante é para vigiar, né? Então o Senhor Jesus disse: presta atenção, sejam vigilantes acerca dos sinais das coisas. Então o primeiro sinal que ele fala é acerca da figueira. Ele diz: preste atenção à figueira, quando ela começar a florescer, percebam que está próximo o verão. A figueira aqui é Israel. E ele diz: preste atenção na nação de Israel. À medida que na hora que ela começar a florescer, comece a perceber que o sinal, esse é um sinal de que o Senhor está próximo. E a gente sabe que desde 1948 Israel voltou a ser nação de novo, depois de 2000 anos sem ser nação, espalhada entre as nações da terra, os judeus estavam espalhados, mas em 1948 ela se formou de novo como nação, e hoje é uma das nações ricas da terra, nações prósperas da terra, é Israel. Então o Senhor diz: presta atenção acerca desse detalhe. Fica esperto, fique vigilante. Depois Jesus disse assim: preste atenção, porque os últimos dias serão como os dias de Noé. Assim como foi nos dias de Noé.
Porque assim como foi nos dias de Noé, antes do dilúvio, as pessoas comiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e não percebeu quando o dilúvio chegou. Eu acho muito importante essa história da vigilância acerca de prestar atenção no Noé, porque ele cita especificamente a questão do casamento. Vocês vão comer, beber, casar e dar-se em casamento. Pergunto para vocês, nós estamos vivendo um tempo em que o casamento é um tema central? Sim. O casamento é um tema central. A família é um tema central. O que é certo, o que não é certo, outros modelos de família, outras formas de família. É uma discussão. Os héteros não querem casar. E os homos querem. Eu quero ter família. A questão é família. Os héteros não querem casar. Essa semana um parente meu foi casar, hétero, né? Foi casar e perguntou quanto é o casamento, é tanto. E para divorciar? Você consegue imaginar uma situação dessa? O cidadão disse, vamos casar, não. Quanto é mesmo para divorciar? Porque assim, eu vou casar, mas eu já quero saber quanto é que gasta para descasar. E por que eu vou casar? Eu vou casar porque a mulher com quem eu vivo, ela não tem direito ao plano de saúde. Então eu vou para um hospital particular, levo o meu filho para o hospital particular, mas a minha mulher vai lá para o posto. Isso é injusto, então eu vou casar para que ela tenha direito os mesmos direitos que eu tenho. Gente, olha que louco, por que esse cara quer casar? É justo que a mulher tenha todos os direitos, a todos os benefícios, é lógico isso, mas, gente, esse não seria o motivo por que eu vou casar. Meu Deus, onde é que nós estamos? Agora, existe uma outra galera que nós vamos casar, temos que casar, quero casar, não interessa se é homem com homem, se é mulher com mulher, não interessa, a gente quer casar. Jesus disse, ei, preste atenção, porque nos últimos dias serão como nos dias de Noé. O casamento vai ser uma questão central. E é o que nós estamos desfrutando. Eu estou falando, aliás, é o que nós estamos vivenciando. O que eu estou falando é que Jesus está dizendo o seguinte, eu vou dar alguns sinais para vocês vigiarem, para vocês ficarem espertos, para vocês perceberem, para vocês se ligarem, que o fim está chegando. Então hoje nós estamos vivendo também uma situação em que a verdade não pode mais ser pregada, porque as pessoas não suportam mais a verdade. Elas preferem ouvir a mentira e estar enganado do que ouvir a verdade e se converter a ela. Como eu não quero me converter à verdade, então vamos machucar, vamos macular, vamos esconder a verdade. Como diz lá o meu amigo, do canal Hipócritas, ele diz, eu sou uma mulher, ele sendo homem, barbado, ele diz, eu sou uma mulher negra e anã. E quem é você para dizer que eu não sou seu preconceituoso? Percebe aqui como é que é o negócio? Eu sou uma mulher negra, anã, não é? Mas quando você olha, tem uma figura de um homem barbado. E quem é você, seu preconceituoso? Então, ele começa a apontar que a sociedade hoje chega num ponto que ela não consegue mais distinguir o que é verdade e o que é mentira. Aí ele diz, é semelhante a uma criança que está brincando de Spider-Man. Eu sou Spider-Man, né? E tal. E aí, tudo bem, é uma criança, está brincando, ele não sabe realmente distinguir entre realidade e fantasia, ele está fazendo ali. Aí chega uma hora que ele pula na cadeira e diz, mamãe, papai, sou Spider-Man, e pula da cadeira. Mas a brincadeira vai ficando séria, ele sobe na mesa, mamãe, Spider-Man, pula da cadeira. Só que daqui a pouco o menino quer subir na sacada da casa e quer andar na parede lateral dizendo, eu sou o Spider-Man. E o pai diz, não faça. E a mãe diz, seu preconceituoso, você vai machucar o menino? Não está vendo que o menino é Spider-Man? Isso é engraçado para uma criança. O problema é o adulto que não consegue distinguir fantasia e realidade. Porque a verdade, eu não quero saber dela. Então nós estamos chegando a um ponto, como ele mesmo comenta no vídeo, de que
Um homem vai chegar no hospital para fazer cirurgia e alguém pergunta: qual a cirurgia que você está fazendo? Eu estou tirando o útero. Seu preconceituoso. Por que é que eu estou dizendo isso? Por que é que eu estou falando esse assunto? Eu estou mostrando para você que a nossa sociedade, ela não consegue mais distinguir o que é real, o que é fantasia, o que é mentira e o que não é mentira. Jesus disse: vai chegar um dos sinais do fim dos tempos, é que vocês vão estar vivendo a experiência que Noé viveu na sua época. Ele foi pregoeiro da justiça, mas os homens preferiram a mentira do que a verdade. Houve uma escolha. E no nosso tempo, é isso que nós estamos vivendo. Há uma necessidade de se posicionar sobre o que é verdade e sobre o que é mentira, mas isso está sendo roubado. A gente vai ser tão bombardeado na mente com uma verdade, ou melhor dizendo, com uma mentira, que chega uma hora que ela vira uma verdade. E ai daquele que disser que não é. Jesus disse: esse é um dos sinais, então fique esperto com relação a isso aí. Depois ele disse assim, Noé, acerca de Noé, no versículo 42 do Mateus 24, ele diz: vigiai, pois... Levi? Estou terminando, meu filho, vem cá. Vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor ou o vosso Senhor. Escute, Mateus 24, versículo 42. Vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Saibam, porém, disso: se o dono da casa soubesse a que vigília da noite viria o ladrão, ele se prepararia para não ser roubado. O que Jesus está dizendo é que, quando ele vier, será como um ladrão que invade a sua casa. Você não vai estar esperto, você não vai estar esperando. Vai ser de repente. Então, por que é importante vigiar? Para que você não seja pego de surpresa. Estamos juntos? Então ele disse: preste atenção, o sinal da figueira. O sinal da figueira, já falei, é Israel. 48, tornou nação de novo, está frutificando como povo e como nação. Depois ele disse: preste atenção acerca de Noé, porque o fenômeno que aconteceu na época de Noé vai se repetir quando estiver próximo o noivo voltar. No versículo 42 ele disse: vigie, porque é como um ladrão. Depois ele fala: por isso ficai também esperto, porque numa hora em que não pensais virá o Filho do Homem. Ele diz: quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor pôs sobre os seus serviçais, para dar-lhe o sustento a seu tempo? Versículo 46, bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, o achar fazendo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Ele está dizendo o seguinte: imagina um senhor que viajou e chamou alguém e disse assim: sua responsabilidade é alimentar os seus irmãos. Olha isso aqui. Sua responsabilidade é alimentar os seus irmãos. Percebe aqui? Um homem viajou e deixou o seu empregado e disse: sua responsabilidade é alimentar os outros empregados. Aí ele diz assim: bem-aventurado é aquele que, quando o Senhor voltar, achar fazendo aquilo que ele disse para fazer. Amém? Ele disse: esse vai ser colocado sobre os seus bens. Mas existe, esse aqui é quem? É a pessoa que está vigilante, ela está esperta. Ela recebeu um comando e ela está obedecendo o comando de Deus. Amém? Depois ele diz assim: mas se aquele outro, o mau servo, disser em seu coração: o meu senhor tarda, e começar a espancar os seus irmãos, e comer e a beber com os bêbados, virá o senhor daquele servo, num dia em que ele não espera, e numa hora em que não sabe, e vai cortá-lo ao meio, e lhe dará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dente. Então esse caso aqui
Em vez de estar cuidando dos seus irmãos, ele começou a beber e a se tornar irresponsável com seus compromissos e com as suas responsabilidades. Agora, por que ele fez isso? Ele disse, porque eu entendi que o Senhor estava custando demais e que o Senhor não viria mais. Por causa disso, eu vou relaxar na minha fé, eu vou relaxar no meu relacionamento com Deus, eu vou relaxar no meu cristianismo, então deixa para lá, tanto faz. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou começar a falar dos crentes. Eu vou começar a tacar pau em pastor, vou começar a tacar pau em igreja, vou ferir os meus irmãos. Ei, Jesus te chamou para tacar pau nos outros? Não, Ele te chamou para alimentar. Para ser suprimento de Deus na vida dos outros. Para ser agente de Deus para os outros. Para apontar o caminho da verdade para os outros. Amém? Foi para isso que o Senhor chamou. Agora, Ele disse que há uma expectativa de que quando Ele voltar, Ele te encontre fazendo assim. Escute o que eu estou falando. Você na igreja não é cliente. Amém? Você sabe esse conceito de crente-cliente? Qual é o crente-cliente? Eu vou para a igreja e vou ver se a igreja ela é bacana, ela é legal. Se a música é boa, se a pregação é boa, se os irmãos são gente boa, se eles são descolados, se eles são da última hora, se eles são church, se eles pintam de preto, se eles usam calça rasgada, como é que é o modelo? Ou então vem outro e diz assim, não gosto dessas coisas não, eu gosto daquele bem radicalzão que bate mesmo na gente, que diz palavra ruim mesmo, que a gente sai de lá com as costas tudo assado, eu gosto é desse. Escuta, a igreja ela não é um lugar para cliente. A semelhança de você parar num drive-thru e pedir, me arranja aí um pacote de batatinha com um sanduíche e um refrigerante. Aí você olha e diz, não gostei, tem muita, não gostei, devolve, não gostei, eu vou comer em outro lugar. Isso é o crente-cliente. Mas na perspectiva de Deus, você não é crente-cliente. Você é aquele que serve. Você é aquele que se apresenta dizendo, eu vim para servir, eu vim para alimentar. Não foi para ser alimentado, é para alimentar. Eu não vim para ser socorrido, eu vim para socorrer. A ideia, a mente é outra. Falar nisso, a minha irmã estava falando aqui, a Michele estava falando que está com 15 crianças, 12 adolescentes e 20 crianças. E ela estava dizendo, pastor, eu não aguento mais, eu não estou dando conta. Eu digo, cadê teus irmãos? Ela está cuidando de 12 adolescentes e 20 crianças. Dá quanto? 32. Uma pessoa só. A minha irmã, a minha querida Verusca, começou um PG na casa dela, de criança. Pais drogados, esculhambação, família disfuncional. E ela começou. Vieram um monte. Era para começar às 6h30, 5 horas e já estavam lá. Ela ainda não tinha arrumado, ainda não tinha ajeitado nada. Bora tia. E disse que lá na casa deles os meninos estão se arrumando 3 da tarde. Para poder chegar no PG da titia 6h30. Como não aguenta de ansiedade, chega às 5 e deixa a tia maluca. Mas a tia está fazendo aquilo só. Cadê os irmãos? Eu chamei vocês para alimentar. Não foi para ser alimentado, é para alimentar. Eu vim para ser agente de transformação e de mudança. Não foi para ser uma vítima e um coitado, é para ser o agente que faz a mudança. Então lá está a irmã cuidando sozinha. Graças a Deus, Letícia fez um apelo aqui e algumas pessoas se apresentaram para ajudar ela aqui cuidando das crianças. Glória a Deus por isso. Ei, mas o reino de Deus tem muita coisa para fazer. A gente não quer que os garotos se envolvam com drogas, a gente não quer que os meninos se envolvam com tráfico, porque está morrendo todo dia jovem com atrocidades. A gente acabou de saber notícia de uma morte horrorosa. Isso vai parar quando? Isso vai parar quando? Não sei quando vai parar, mas eu sei que nós podemos fazer algo. Amém? A gente pode fazer algo. Crianças para ser cuidado tem aos montões. Pais para fazer menino tem aos montões. Para cuidar do menino, esquece. Barata faz menino. Não precisa muita coisa para fazer menino. Porque a questão não é fazer menino, é cuidar do menino. É educar o menino. É ser pai e mãe do menino.
E aí o que a gente precisa focar, amados? A gente precisa focar na família. Pai e mãe precisam ser pastores da sua casa. O pai precisa se levantar como pastor da sua casa, pastor dos seus filhos. A mãe precisa se levantar como pastora dos seus filhos, mulher de Deus para os seus filhos. Milagre de Deus, provisão de Deus para os seus filhos. Pelo amor de Deus, para que os nossos filhos tenham uma esperança e uma expectativa, porque não há expectativa para parar esse movimento do inferno na terra. Morte a 3x4, tortura violentíssima. E a sociedade diz, o que, amados? O erro continua erro, aquilo que é errado é errado, o crime é crime, continua crime. Amém? Então a gente precisa se levantar, queridos, porque os dias não são fáceis. O Senhor Jesus disse, bem-aventurado aquele que quando eu voltar, eu encontre ele fazendo assim, cuidando dos seus irmãos. Agora, se ele começar a pensar que o seu Senhor custa, e começar a falar mal dos seus irmãos, machucar seus irmãos, ferir seus irmãos, e não alimentar os seus irmãos, o Senhor virá e vai prestar contas com aquele indivíduo, e diz que ele vai ser cerrado ao meio. E lhe dará a sua parte com os hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Jesus fala, é bom a gente vigiar, amém? É nessa hora, agora sim, nós vamos ler Mateus capítulo 25. Eu só prego as introduções, minha gente, me perdoem. Aí ontem a Ju foi dar aula dos casais e alguém disse assim, pastor, mas é tua discípula mesmo, viu? Porque ela pregou a revisão do capítulo anterior para poder entrar no capítulo atual, mas foi um PG extraordinário, maravilhoso. Né? Mas alguém, né? Não vou dizer quem, mas foi o nosso irmão aqui. Ele disse, Ju, mas rapaz, mas você é fiel mesmo, viu? Parece, é do mesmo jeito. E assim estou eu aqui, irmãos. Resumindo, capítulo 24, Jesus falando sobre a necessidade de vigilância. Ok? Então no capítulo 25, Jesus fala. No capítulo 25 ele diz, porque o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que tomaram as suas lâmpadas e saíram para o encontro do noivo. 5 dessas virgens eram insensatas e 5 delas eram prudentes. As insensatas tomaram as lâmpadas, mas não levaram azeite consigo. Vocês estão me acompanhando aqui? O reino de Deus será semelhante a 10 virgens que tomaram suas lâmpadas e saíram para encontrar com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 delas eram prudentes. As insensatas tomaram as lâmpadas, mas não levaram consigo azeite. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. Tardando o noivo, elas cochilaram e dormiram. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito que dizia, eis aí o noivo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e se prepararam suas lâmpadas. Porém as insensatas disseram às prudentes, me dá azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam, nós não podemos te dar azeite, porque nos faltaria a nós. Ide e comprai para vós mesmos. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram para a festa com o noivo, e a porta foi fechada. Depois vieram também as outras virgens e disseram, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu, em verdade vos digo, eu não conheço vocês. Novamente a palavrinha, vigiai, porque não sabeis nem o dia e nem a hora em que há de vir o Senhor. Então veja que houve uma característica aqui muito peculiar, que foi as virgens prudentes, as noivas prudentes, elas tinham suas lâmpadas e tinham seu azeite. As loucas tinham lâmpadas, mas não tinham azeite de sobra. Quando chegou a meia-noite, elas foram procurar azeite e tinha se acabado. E agora elas estavam na escuridão. Então Jesus encerra a história dizendo, vigiai, pois, para que isso não ocorra a vocês. Então qual é a ideia aqui? A ideia é para que a sua lâmpada não se
apague. Repete isso comigo. O cuidado é para que a minha lâmpada não se apague. Eu não sei se você sabe, mas as lâmpadas podem se apagar. As nossas lâmpadas, que é uma representatividade do nosso relacionamento com Deus, pode se apagar. Aquilo que é de Deus pode acabar o seu brilho. O mundo pode se tornar muito mais atraente do que aquilo que é de Deus. A paixão do nosso coração pode buscar outros caminhos que não é o caminho de Deus. Jesus fala, cuidado, para que tua lâmpada não se apague. Aí ele disse, você precisa de ter azeite extra, porque você está esperando o noivo, e ele não avisará quando vier. Há uma necessidade de manter o espírito aquecido, de manter a fé aquecida, de manter a comunhão com Deus, relacionamento com Deus aquecido. Não dá para andar devagar com Deus. Estamos juntos? É como aquela ilustração que nós falamos dos dois rios. Um rio tem a sua origem nas montanhas e ele desce das montanhas com velocidade. E quando ele chega aqui e se encontra com o rio barrento, ele não se mistura porque ele vem veloz. As suas águas vêm do alto. Ele não pode se misturar com o rio que corre lá embaixo, porque ele está veloz. Então o relacionamento com Deus é veloz. Romanos capítulo 12, versículo 11. O apóstolo Paulo diz, ei, escuta, no zelo não sejam remisso. No serviço ao Senhor não sejam remisso. A palavra remisso é preguiçoso, relaxado. No zelo pelo Senhor não sejam relaxados. Sejam fervorosos no espírito, servindo o Senhor. O que é isso? Deus está dizendo, eu quero ver sua lâmpada queimando. Porque, amados, na hora que você começar a deixar com que a sua lâmpada se apague, você vai começar a flertar com o mundo. Você vai começar a flertar com aquilo que Deus odeia, que Deus abomina. E o seu coração vai sendo desviado para aquelas coisas. Quando presta atenção, não tem mais fogo de Deus. Então Deus está dizendo aqui, Jesus está dizendo, uma coisa importantíssima acerca de esperar Jesus voltar, é que você esteja com a sua lâmpada muito bem acesa, muito bem iluminada, porque Ele virá, é certo. E para isso eu preciso ter azeite extra. Ei, sabe o que foi que elas disseram? Vão comprar azeite, porque eu não posso te dar o meu. Alguém olha e diz, isso não é cristão. Isso não é cristão. A mulher pediu azeite e ele não deu. Vá comprar. Por quê? Porque existem coisas que ninguém pode te dar. Só você pode construir com Deus. Entre marido e mulher tem coisas que só pode acontecer entre marido e mulher. Não adianta. Estão aqui? Me dá do teu azeite. Tem pessoas que dizem, toca em mim, me dá a tua unção. Não é? Tem muito esse vício hoje. Me dá a tua unção, gravata do ungido de Deus, o paletó do ungido de Deus. Palhaçada, irmãos. Você quer unção? Vai falar com o ungido. Cristo é o ungido de Deus. A unção, a mulher disse, vá comprar. Vá comprar. Há um preço a ser pago. Sim ou não? Para manter a lâmpada de Deus acesa, tem um preço que eu preciso pagar. Ninguém pode pagar por mim, eu tenho que pagar porque é minha lâmpada. Há um preço a ser pago. Então escute bem isso, irmãos. No zelo não sejam vagarosos. Sejam zelosos no que refere às coisas de Deus. Como é que a gente faz para nós mantermos o espírito aquecido? Nós precisamos de oração. O jeito de nós mantermos as nossas lâmpadas acesas é por meio da oração. Isso não sou eu que estou dizendo, Jesus repetiu essa fala em Lucas capítulo 21. Ele repetiu essa fala. Já estou encerrando, ok? Relaxa. Lucas capítulo 21, no versículo 34. Deixa eu ver se é isso mesmo. Jesus disse assim, olhai por vós mesmo, Lucas 21, 34. Olhai por vós mesmo, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria e de embriaguez e dos cuidados da vida, e aquele dia vos sobrevenha de improviso como se fosse um laço, repetindo a mesma história da necessidade de se manter vigilante. Espertos, ok? Então ele disse, olha para o teu coração, olha para dentro de tu mesmo, para que aquele dia não te pegue de surpresa.
Aí ele diz, porque há de vir sobre todos os que habitam na face da terra. Versículo 36. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando. Ó. Como é que ele disse que era para vigiar? Orando. Então há de se levantar uma torre de oração. Há de se levantar períodos de oração. É a forma da igreja se manter ativa, com azeite de sobra, com as lâmpadas pegando fogo. É se ela orar. Então Jesus disse, vigia, orando. Como? Ele disse, em todo tempo. O que é isso aqui? A história do espírito de oração. Que só se entra nesse espírito de oração orando. Eu queria que o espírito de oração viesse sobre mim. Não vem. Começa orando. E em certo momento, o peso da oração vem. A necessidade da oração vem. O coração clamando por oração vem. Você fica como uma galinha que quer pôr um ovo. Galinha que quer pôr ovo, ela sobe no fogão, derruba a panela. Ela faz um estardalhaço, derruba a bacia em cima da pia. Espalha o garfo, o talher. Ela fica louca porque ela quer pôr ovo. Ela está impaciente, inquieta. Até que ela encontra um local que ela se assenta e ela gera e ela põe um ovo. Eu sei que a figura não é muito boa, mas quero que você imagine que algumas vezes Deus põe algo no nosso espírito e você fica como se fosse uma galinha querendo pôr ovo. Nada te aquieta, nada te dá quietude, tranquilidade, há uma inquietação. O que é aquilo? Espírito de oração dizendo, tu precisa orar, tu precisa separar tempo. Ei, a lâmpada está se apagando, não pode se apagar. O pavio que está fumegando não pode se apagar. E como é que a gente vai gerar esse óleo? Em oração. Livro de Apocalipse, o Senhor repete o mesmo princípio dizendo, ei, eu digo que você tem fama que é rica, mas eu digo que você é pobre. Apocalipse acerca da igreja de Laodiceia, você tem fama que é rica, mas é pobre. Você tem fama de que é viva, aí o Senhor diz, mas tu é morta. Aí ele diz, eu recomendo que você compre de mim ouro refinado pelo fogo. Eu recomendo que você compre de mim colírio para que vejas. Eu recomendo que você compre de mim linho fino, branco, para que te cubras e te vistas e não estejas nu na minha presença. Jesus disse, você tem que comprar. Percebe? Há um preço. Há um preço a ser pago. Não é assim de graça. Há um preço a ser pago. Então as mulheres da parábola das virgens disse, vão comprar no mercado se vocês quiserem óleo. Não me peça, porque é intransponível. É intransponível? Intransferível. A unção é intransferível. O óleo é intransferível. O óleo que te deixa esperto para a volta de Jesus, o óleo que te deixa ver na escuridão, é intransferível. É você que tem que comprar. Olha só isso aqui que eu vou dizer para você. Peguei aqui umas anotações de alguns homens de Deus. Ele começa dizendo assim, acerca da oração, ele diz, não existe absolutamente nada que substitua a essencialidade da oração. Escute isso, não existe nada que substitua. Vamos dizer isso comigo? Não existe nada que substitua. Amém. A pregação notável não substitui o lugar da oração. Ter grau de doutor não substitui o lugar da oração. Ter uma personalidade ou ser uma personalidade atraente não substitui o lugar da oração. Ter um bom trabalho de marketing na igreja não substitui o lugar da oração. Nada, absolutamente nada, substituirá a necessidade de uma vida de oração. A gente pode ter o melhor marqueteiro da igreja, a gente pode contratar. Vamos contratar um marqueteiro, inútil. Vamos contratar o melhor pregador dessa cidade, inútil. Nada substituirá a necessidade e a essencialidade da oração. Ele disse mais, faça-se a chamada dos grandes homens da história espiritual. Todos eles batizaram suas vidas no ministério da oração. Para Hudson Taylor, ele dizia, orar é entabular negócio com Deus. É segredos, é mistérios com Deus. Oração é isso. É entabular negócios com Deus. Ele dizia, Jonathan Edwards, falava em assaltar o céu por meio da oração.
John Knox, ele lutava com Deus e bramava dizendo: ó Deus, me dê a escórcia, senão eu morro. Martim Lutero, ele dizia: se eu deixo de passar pelo menos 2 horas a cada manhã em oração, o diabo ganha a vitória durante o dia. Charles Spurgeon, um dos grandes pregadores, dizia aos seus colegas ministros: devemos ter por norma jamais ver a face dos homens, sem antes ver a face de Deus. Quem sai correndo da cama para os negócios da vida é tão insensato quanto alguém que sai sem se lavar e sem se vestir. Ele é imprudente do mesmo jeito. É tão imprudente quanto um soldado que sai para a batalha sem colocar suas armaduras, sem pegar a sua arma. Amy Bounds escreveu assim: poderíamos correr a lista dos homens de Deus que deixaram poderosa impressão de Deus no mundo, e nós haveríamos de encontrá-los cedinho, buscando a face de Deus. O anseio por Deus, ele dizia, que não for suficiente para romper as cadeias do sono. Esse anseio por Deus é fraco e pouco vai realizar para Deus. Ele diz: o trabalho espiritual é um trabalho extenuante e poucos são os que se dispõem a isso, que se dispõem a tanto. O trabalho espiritual é um trabalho que exige muito esforço espiritual. Podemos abreviar nossas orações e não sentir o perigo até que os alicerces se abalem. Ele diz: devoções apressadas vão produzir fé fraca, convicção fraca e uma piedade duvidosa. Estar pouco na companhia de Deus é fazer pouco para Deus. Ele disse mais ainda: oração ligeira vai produzir pregação ligeira. A oração é que dá força à pregação, dá unção e faz com que se prenda os corações. Em todo ministério poderoso no bem, a oração foi sempre questão séria. Pela oração é que nós colocamos Deus naquilo que nós fazemos. Aplaude, eu sei que você está com vontade. Aleluia. Não sei se você pegou no seu espírito alguma coisa dessas daqui que eu li. Mas a verdade é essa. Todo o grande homem, toda a grande mulher de Deus, que deixou poderosa marca de Deus na terra, eles batizaram suas vidas no ministério da oração. Todo trabalho espiritual, ele é um trabalho que exige esforço, que exige dedicação, que exige trabalho duro. Orar pouco é fazer pouco para Deus. A oração atrai Deus para aquilo que nós estamos fazendo. Estamos juntos? As mamães precisam de Deus para educar seus filhos. Papais precisam de Deus para educar seus filhos. As famílias precisam de Deus para fazer a obra de Deus aqui na terra. E nós precisamos da oração para que o nosso espírito se mantenha aceso diante de Deus e quando Ele voltar, nós não sejamos achados em trevas e a gente não tenha visão para perceber na escuridão o que é que está acontecendo. Aleluia! Diga: eu não estou dormindo. Eu estou desperto para ver o que Deus está fazendo. Aleluia. Glória a Deus. Qual é a segunda qualidade essencial de uma pessoa de Deus? Ela é uma pessoa que ora. Aleluia. Que Deus abençoe você.